Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E, cara, eu quero falar isso numa bobagem colossal que a Mili Lacombe falou, jornalista do UOL. É um baita texto, aliás, mas num programa ali com a Alicia Klein e outro apresentador muito bom, aliás, o rapaz, não me recordo agora o nome dele, falou bobagem, né, sobre a história envolvendo a possível chegada de Lucas Paquetá ao Flamengo. Dizendo que o Flamengo não precisa do Paquetá por conta da formação no meio de campo e que não se justifica essa contratação do Paquetá ou essa busca pelo Paquetá. Citou também o Caio Jorge e tal. Eu peço desculpas a mim, peço licença, mas eu discordo, cara. Eu discordo. Assim, quer dizer que o time que se organiza, que tem dinheiro, não pode contratar aquele que julga ser um jogador melhor para reforçar o time? Eu discordo. O Flamengo se organizou para isso. O Flamengo tem a condição de ir atrás do Lucas Paquetá, que é um jogador de seleção brasileira, por consequência, um jogador possivelmente de Copa do Mundo. Já foi um jogador de Copa do Mundo no Mundial de 2022 no Catar. E agora tem a possibilidade real de ser convocado pelo Carlo Ancelotti. Claro, se não acontecer nada, um fator de um problema físico até a disputa da competição, ele deve ser convocado. Quer dizer, então, por que não justifica? Assim, se for olhar para o meio de campo do Flamengo e fizer uma análise, beleza, cara, vamos debater. O Flamengo joga num 4-2-3-1 que vira um 4-4-2 eventualmente. Lucas Paquetá pode jogar pelo lado direito, abrindo o corredor para ultrapassagem do lateral, do Varela, né? Aliás, existe uma lenda de que o Varela não apoia. Bobagem, balela. O Varela apoia bastante. E ali tem o Plato e o Luiz Araújo. O Lucas Paquetá é muito mais jogador do que o Plato e o Luiz Araújo. O São Paulino podendo jogar aberto pelo lado esquerdo, para ter um jogador de maior profundidade, que abra mais o campo e tal. Então eu não... Nossa, eu discordo olimpicamente, de forma republicana, da Mili Lacombe. Eu acho que muitas vezes o pessoal fala muito achismo, né? Não, eu penso isso, penso aquilo, penso aquilo. Vamos analisar técnica, taticamente o time. Vamos trazer informação para a conversa, né? Porque ficar falando, dando opinião, eu dou a minha opinião também aqui no canal. Dou opinião na Band, no Band Esportes, no S1 Live. Opinião todo mundo tem. Opinião todo mundo tem. A questão é balizar essa opinião. Por que não se justifica? Eu acho bobagem. Eu acho uma grande bobagem, aliás. Né? E cada um tem a liberdade para falar na tribuna que quiser, e eu tenho liberdade para conectar aqui na minha tribuna. Não tem problema nenhum, não vejo nenhum problema em relação a isso. Né? O Paquetá é um grande jogador, cara. E o Flamengo pode sim trazê-lo, como a gente vem dizendo há alguns dias, no meio do ano. Porque abandonar o West Ham agora até vai pegar mal para o Paquetá, embora ele já tenha tudo acertado com o Flamengo, e o West Ham sabe disso. Tá? E a janela, olha só, fecha no início de fevereiro na Inglaterra, mas no Brasil ela vai até o início de março. E ele pode ser contratado, isso é informação. O clube inglês não pode mais contratar a partir do início de fevereiro, qualquer que seja ele. No Brasil, os clubes podem contratar até o início de março, e aí na Inglaterra pode vender o jogador, a Inglaterra pode vender, um clube inglês pode vender o jogador, assim como um clube italiano, um clube francês, um clube espanhol. A janela não está fechada no velho continente para vendas, e sim para contratações. Então isso é importante a gente colocar aqui para você, até porque essa literalmente é a janela mais fria, né, no hemisfério norte, até por conta do inverno. Né? As grandes negociações não são feitas agora. Elas são feitas na janela mais quente, maior, mais tradicional, que é a do meio do ano, que é a pré-temporada no futebol europeu. Então, até por isso, eu penso que o Paquetá, se não chegar a um acordo se não houver um acordo entre Flamengo e West Ham, o Paquetá pode chegar no meio do ano e está tudo bem. E aí ele viria. Eu acho que é uma questão de tempo esse acerto. Quanto tempo é um ponto de interrogação.
se vai ser agora, se vai ser mais para o meio do ano, mas fato é que a sementinha está lá, né? E a planta pode render frutos lá na frente, ou agora. Né? Haverá uma reunião, isso a gente até acredita, os companheiros da ESPN, entre o corpo diretivo do West Ham e os acionistas, até para haver uma avaliação, para que eles façam uma aferição se vale a pena negociar o Lucas Paquetá nesse momento. E o Mauro César trouxe a informação de que ele vai ter uma redução de 50% de salário se cair o West Ham para a Championship. E o West Ham, nesse momento, se encontra 7 pontos atrás do Nottingham Forest, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Situação terrível do West Ham, que é um clube grande até, se cair para a Championship, então ele vira o clube com mais apelo, né, na segunda divisão do futebol inglês. O West Ham, inclusive, ganhou recentemente a Conference League, é o meu time na Inglaterra. Eu morei ali na Zona Leste de Londres, é um time da Zona Leste de Londres também. Um time local, né? Não tem um apelo, talvez, nacional tão grande assim. É o time dos caras do Iron Maiden, né? Do David Murray, do Steve Harris. Então, acaba ganhando aí uma projeção internacional por causa disso, né? Dos fãs da banda de heavy metal britânica, né? Então, assim, o Lucas Paquetá tem todos os elementos para jogar no Flamengo. E o West Ham, por meio até do seu técnico Nuno Espírito Santo, tem todos os elementos para barrar a saída do Lucas Paquetá, que é o principal jogador do time. Ele esteve na iminência de ser negociado com o Manchester City do Pep Guardiola, atendendo a um pedido do técnico espanhol. Ele não foi por causa daquela investigação envolvendo apostas, né? Aliás, ele tem, eu já falei isso aqui algumas vezes, ele tem todo o direito de processar a FA, que é a CBF deles, por essa investigação que prejudicou a carreira do Paquetá. Ele foi lesado, a carreira dele foi, eu não diria abreviada, mas foi colocada em xeque por causa dessa acusação. Ele acabou absolvido. Então, a mudança dele, a saída dele do West Ham para um clube maior hoje, que é o Manchester City, ela foi tolhida por conta dessa acusação, dessa investigação que foi muito profunda na vida, numa devassa na vida do Paquetá, profissional dele. E aí chegou-se à conclusão de que ele não tinha envolvimento nesse escândalo e ele foi absolvido, né? Então, é um jogador que teve a carreira prejudicada. Será que terá de novo? Ele quer voltar ao Flamengo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.